E segue até o dia 30 de abril o prazo para a declaração do imposto de renda. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,60 deve fazer a declaração. O contabilista e professor do mestrado e graduação, Christian Balda Almagro, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas, né? Porque são muitas, né, professor? Muito obrigada por ter vindo. Vamos começar perguntando quais são as modificações. Sempre tem uma novidadezinha, né? Todo ano de declaração tem novidade. Qual que é a desse ano? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós temos este ano duas principais mudanças, né, na declaração do imposto de renda. A primeira delas é a questão de dedutibilidade das despesas previdenciárias da doméstica, né? Então, esse ano, o governo impossibilitou a dedutibilidade dessas despesas para a restituição do imposto de renda, né? Bom, quem tem empregada doméstica fazia essa dedução, agora não faz mais. Não faz mais. Tá. A segunda questão, que é muito importante também, o pessoal geralmente pergunta, é os prazos para restituição, né? Ano passado, eram 7 lotes para restituir o imposto de renda. Esse ano houve uma modificação, então temos essa restituição em 5 lotes. Primeiro lote começa a partir de 28 de maio e o último lote 30 de abril. Antes das mudanças, o último lote, ano passado, né, era 30 de dezembro e iniciava o primeiro lote em julho, né? Adiantou um pouquinho. Adiantou. E diminuiu o número de lotes, então. Agora, sim, tem muitas dúvidas, sempre tem, o pessoal pode ir participando com a gente, 984052073, pode mandar sua dúvida, o professor vai responder ao vivo aqui. E quais são os principais erros, professor, que as pessoas cometem ainda na hora de fazer a declaração? Os erros que geralmente ocorrem são erros de informações dos rendimentos, principalmente, né? Muitas vezes, alguns trabalhadores têm mais de uma renda, né? Ou ele continua trabalhando e já é aposentado, né? E acaba esquecendo de declarar uma das rendas. Ou ele trabalha e tem renda e também tem algum imóvel alocado e acaba esquecendo de informar algum desses rendimentos, né? Até bens também, às vezes, acabam esquecendo, movimentações bancárias, né? E aí cai na malha fina mesmo? Cai na malha fina. A malha fina está mais apertada com o passar do tempo ou continua a mesma coisa, né? Porque com a tecnologia da informação, eu acredito que esteja mais apertada. Hoje em dia, com o cruzamento de informações, né? Os bancos cruzam informações, o registro de imóveis, o próprio Detran, né, tende a cruzar todas essas informações nos dias atuais. Então, isso acaba fazendo com que a malha fina seja mais fácil de incorrer, né? Uma outra dúvida das pessoas sempre é em relação à documentação, né? Porque quem faz a declaração não precisa mandar os documentos juntos, mas precisa tê-los, né, professor? Isso é muito importante. É importante. Sempre quando você vai procurar um profissional para fazer esse trabalho, é importante estar munido de todos os documentos necessários, né? Bens, direitos, informações bancárias, né? Então, essas são importantes para agilizar o processo de envio. E a diferença das declarações, existe ainda? Como é que a pessoa vai saber se vai fazer a simplificada ou não? Então, isso depende do volume de despesas que o contribuinte vai ter, né? Número de dependentes, por exemplo, é um caso, né? Então, você vai fazer uma análise e olhar, eu não tenho filhos, este ano não tive muitas despesas médicas, eu não tenho contribuição privada, eu não tenho pensão alimentícia. Esses fatores, se você não tiver, no seu caso, façam que você seja factível a entregar a declaração simplificada, né? Se você tiver esses volumes de despesas, educação também, né, de contribuintes e dependentes, isso faz com que seja que a possibilidade aumente de você enviar a declaração completa, né? Completa. Olha só, já tem participação aqui com a gente, a pessoa não falou o nome, mas fala assim: oi, eu adotei no mês de dezembro de 2019. Tenho a guarda, acho que ela faz uma adoção, tenho a guarda com fins de adoção. Devo declarar o meu filho? É uma pergunta bem específica, mas como é que funciona? Se neste processo já saiu a guarda, né, judicial, ela pode declarar esse filho como dependente, sim. A Tere, participando com a gente, ela fala assim: se eu não atingir o valor e mesmo assim quiser declarar o imposto de renda, eu posso? Obrigada, Tere, pela participação. Professor. Essa pergunta é muito importante e geralmente a gente vê essa dúvida, né? O que ocorre? O limite anual para declarar é 28.559, certo? O limite mensal é R$ 1.903. Já é feita essa divisão aí, R$ 1.903 de rendimento mensal. Mas, eventualmente, em algum período do salário do funcionário, ele recebe hora extra, algum adicional, algum provento adicional do que normalmente ele tem.
e ele acaba ultrapassando esse limite. E aí vai reter imposto de renda naquele período, né? Ele não estaria obrigado a declarar, mas se ele não declarar, ele vai perder aquele valor que foi retido pelo governo. Que né? ele poderia restituir, então. Isso aí. É bom ver isso, porque às vezes você tem dinheiro para receber e não pode deixar lá. Não deve deixar. Olha só, a Mari participando com a gente. Eu posso movimentar a conta corrente sem cheque ou cartão? Não sei se ela escreveu alguma coisa errada. Sem declarar o imposto? Talvez ela queira dizer que ela movimenta e se ela precisa declarar ou não. Eu acho que é isso, Mari. Eu não entendi direito, professor. Então, essa questão vai depender das obrigatoriedades para declarar o imposto, que são os rendimentos, né? A soma dos bens móveis e imóveis que a pessoa tem, que não pode ultrapassar o limite de 300 mil, senão está obrigado, né? E rendimentos não tributáveis, que o limite é 40 mil anual. Se ela estiver dentro dessas possibilidades, ela é obrigada a declarar, né? Gente, tem bastante participação com a gente agora aqui. Eu fiz um combinado com o professor aqui, porque dia 4 de abril é isso? Tem um evento? 4 de abril. Vocês vão estar tirando as dúvidas da população? Isso, a Uno-Chapecó, o curso de Ciências Contábeis, né? Em conjunto com o CID Conte, SESCOM e CDL. Nós estaremos na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Banco do Brasil, oferecendo orientações, informações gratuitas à população sobre o imposto de renda. Falta um mês ainda, professor. Então, eu vou trazer o professor de volta, porque tem muitas perguntas aqui. Vou anotar a pergunta de vocês todos. Podem continuar participando. O professor volta aqui, mais ou menos, um pouquinho antes, lá do dia 4, no comecinho de abril ou final de março, para responder as suas dúvidas. Obrigada por enquanto. Muito obrigado. Até lá, então. Bom trabalho. Valeu. Ver mais, faz intervalo rápido, já volta. Não sai daí.